noite, pessoal, sejam bem-vindos. Nossa aula 7 de organização de empresas. Tá? Hoje trabalharemos o tema análise SWOT, uma técnica muito conhecida, muito famosa na administração. O pessoal aí está entrando ainda, coloquem os nomes no chat, por gentileza. E aí vamos iniciar. Vamos utilizar bastante hoje o conteúdo do Saga, alguns slides. Então, vamos lá. Técnicas de administração. Então, as próximas aulas vão ser das principais técnicas de administração, tá, gente? O que são as técnicas? São utilizadas para desenvolver estratégias, para melhorar processo, para calcular risco, para estudar concorrência. São várias técnicas que tem na administração. Vou passar para vocês as principais, as mais utilizadas. Provavelmente vocês vão ou já devem conhecer, né, no seu ambiente de trabalho. Para que servem as técnicas, né, para aperfeiçoar a gestão e obter melhores resultados, para não ficar, né, só no achômetro e na tentativa e erro. Utiliza uma técnica para aquele processo, para aquela situação, para aquele problema, e aí auxilia na gestão, na melhoria do processo, no controle, né, para agilizar, para deixar a coisa mais rápida, mais objetiva, assim como vem a tecnologia para nos auxiliar, né, sistemas para facilitar os processos, as técnicas de administração também servem para isso. E hoje a gente vai ver uma muito conhecida que se chama análise SWOT, ou a famosa FOFA. Já ouviram falar? Alguém aí já ouviu falar? Pode falar no áudio aí, por gentileza. O que é análise SWOT? É uma análise, né? Um levantamento de informações e o cruzamento dessas informações. Por que SWOT ou FOFA? Porque é uma sigla, né? Significa o quê? S de strengths, que são forças. W de weaknesses. O de opportunities. E T de threats, que são o quê? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, a famosa FOFA, tá, gente? E por que se tornou tão fundamental e tão utilizado? Porque faz um levantamento, uma análise do ambiente da organização. A gente até utiliza em alguns trabalhos de coaching ou de orientação profissional, vocacional, a análise SWOT ou a FOFA para fazer uma análise pessoal, né? Quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, quais são as oportunidades que eu tenho, por exemplo, né, se eu for pensar em escolha profissional, quais são as oportunidades que o mercado oferece dentro da minha área, quais são as ameaças, né, que estão aí externas à minha área, à minha vida, né, profissional. E assim se utiliza para as organizações, para analisar em que ambiente essa organização está inserido e quais são as forças, o que a organização tem de bom, tem de diferente, tem de inovador e o que a organização tem para melhorar. A gente faz automaticamente como clientes essa análise. Eu consumo, eu compro em tal supermercado ou em tal restaurante, porque a comida daquele restaurante é muito boa, porque tem qualidade, porque eu sei, né, que eles utilizam produtos de matéria-prima boa, eles compram de bons fornecedores. Então, por que eu consumo lá? Ah, mas também eu não gosto tanto de tal empresa, porque a comunicação é horrível, eu não consigo contato, não tem como falar com a empresa. E teve uma aula aqui que eu falei do Carrefour, lembram que eu fiz uma compra online? Comprei pelo site e não consegui trocar o produto. Eu fui até a loja física e disseram que quando compra pela internet não tem como trocar na loja física. Eu fiz contato por mensagem, por chat, eu fiz contato, aí mando ligar para o telefone manda acessar o chat, aí fica assim, entre telefone e chat, telefone, tu não sai daquilo assim. Então, tu não tem contato, tu não consegue conversar com uma pessoa. O chat é só conversa virtual, é uma atendente virtual, então realmente não tem saída. Então, isso é um ponto muito fraco, né, da comunicação com o cliente, essa parte de atendimento ao cliente, muito ruim. Então, é uma fraqueza que essa loja, no caso, tem. E quais são as fraquezas que as empresas, né, que vocês
mais consomem, ou as empresas que vocês trabalham, que vocês atuam, tem? Quais são as forças, qual é o diferencial, né, que a empresa que vocês trabalham ou que vocês mais consomem tem? Por que vocês procuram uma operadora de celular e não a outra? O que é a operadora de celular que vocês utilizam de força, né? Tem de bom, tem de qualidade. E é isso que a gente vai ver hoje, esse instrumento, essa ferramenta que se chama análise SWOT ou matriz SWOT, que auxilia, né, os gestores, os líderes, os empresários, os profissionais da administração a fazer esse levantamento tão importante, num momento sempre tão importante, que é principalmente o momento que se planeja. A gente tem que ter informação quanto a planejar e construir estratégias, criar estratégias. Como que eu vou criar uma estratégia de venda? Como que eu vou criar uma estratégia para aumentar a receita? Como que eu vou criar uma estratégia para alcançar aquele meu objetivo? Se eu não sei, não tenho base, não tenho análise do que eu sou bom, o que eu preciso melhorar, né? Como é que eu vou criar uma estratégia para atender online agora nessa pandemia? Se eu não sei se eu tenho condições de atender online, se eu tenho profissionais capacitados, se eu tenho recurso, né, o que eu tenho de forte para essa estratégia, para esse objetivo, né, para criar uma estratégia para alcançar esse objetivo, o que eu tenho de fraqueza que eu tenho que melhorar, eu tenho recurso para melhorar. Então, é fazer toda essa análise para criar estratégias e essas estratégias pensadas para alcançar os objetivos organizacionais. Ok? Então, isso aqui eu falei, né? É muito utilizada no planejamento estratégico, mas não só no planejamento estratégico das empresas, né? Porque auxilia as organizações a realizarem uma investigação, uma análise, um levantamento, né? Sobre a própria empresa e o ambiente em que ela está inserida, envolvida. Não adianta eu só saber tudo que eu tenho de bom e não olhar para fora, não olhar para ver o que está acontecendo, né? Empresas, talvez, que tivessem realmente uma previsão do que vinha nos próximos 6 meses, estavam planejadas, né, para nos próximos, ano passado, nos próximos 6 meses, sem saber que vinha essa pandemia, essa situação do vírus. Talvez algumas empresas confiaram, olha, está acontecendo aquilo lá na China, vai dar problema aqui, como é que nós vamos fazer? De repente já se adiantaram e já conseguiram criar algumas estratégias para atender online, para atender delivery. Pode ser que algumas empresas tenham pensado nisso. Pode ser que algumas empresas já estavam com estratégias, né, avançadas para utilizar a tecnologia como recurso para não precisar parar receita e faturamento. Outras não. Tiveram também empresas que precisaram contratar pessoas. Quais as empresas que a gente mais está utilizando? Quais são os tipos de produto que a gente mais está consumindo? Que as empresas contrataram, teve até uma colega ali que eu conversei no início da aula, farmácia, supermercado, né, empresas de tecnologia, o pessoal da... A gente sabe que para quem é da informática, para quem é da TI, né, que tem muita vaga disponível, muito, agora, claro, precisa, acho que muitos, como é que se diz, quem é da informática e que não consegue vaga, o que acontece, por que não consegue vaga? Precisa muitos cursos específicos, eu acho, né? Muita certificação, é essa a palavra? O pessoal da informática aí me ajuda. Mas a tecnologia está aí, né? Então, está disponibilizando muitas vagas no mercado. São oportunidades no mercado, então, são externas, né? Então, se a gente pensar que as organizações, né, podem enxergar isso como uma oportunidade, elas vão contratar profissionais da área da tecnologia para, né, como sendo uma estratégia, contratar profissionais competentes, capacitados para criar sistemas, profissionais da tecnologia para criar um aplicativo. Então, vão contratar profissionais para alcançar os objetivos, o que pode ser, por exemplo, plataforma EAD de cursos EAD, enquanto eram só presenciais. Então, as oportunidades, né, elas são externas à empresa. O pessoal está entrando ainda, peraí, gente. Oi, Francine. Então, alguns benefícios, né, depois a gente volta lá no livro ali, sobre cada um dos pontos, tá?
Alguns benefícios para as organizações, né? Auxilia na identificação de possíveis circunstâncias negativas, né, e que faz com que a empresa consiga resolvê-las antes de aumentar ainda mais. Então, pontos negativos são as fraquezas, né, porque a empresa conseguindo resolver tem que ser do ambiente interno. Então, faz esse levantamento, essa análise, tu já identifica, né, o que as pessoas estão falando, que não está tão bom. Tem tido o setor de reclamação, participa, então, da análise SWOT, do planejamento estratégico, eles vão dizer, olha, está tendo muita reclamação que a gente não está atendendo eles, não tem um canal, se tu entrar no site, não tem um canal de comunicação, o cliente não consegue te contatar, mas tu tem que entrar nas redes sociais, aí o caminho fica muito longo. Quais são, então, né, como é que se identifica esses pontos negativos, né, fazendo análise SWOT é uma ferramenta para isso. Ajuda na visualização de oportunidades, né? Se a organização não está sabendo identificar oportunidades, provavelmente não está fazendo essa análise, esse levantamento, né, dessas oportunidades que o mercado está oferecendo. Hoje em dia, tem muita oportunidade para se atender online, que de repente antes não se pensava tanto. Hoje em dia, para a escola, né, as escolas estão utilizando, né, a tecnologia para não parar, outras empresas já estão mudando, enquanto, não, então agora daqui para frente nós nem vamos mais atender presencial, vamos reduzir custo, vamos para uma outra sala que não precisa loja, e vamos atender só online. Então, está mudando, né, as organizações estão se transformando, estão mudando para atender hoje essa demanda de mercado que foi vista como oportunidade, né, para as empresas. E antes talvez se passasse despercebido, eu pensava assim, nem vou fazer isso agora, vou ter tempo para colocar uma plataforma, vou ter tempo para colocar um site. Hoje em dia, quem está sem site está fora do mercado, né, porque essas pessoas já não estão saindo muito de casa, só saem, né, quem realmente precisa trabalhar, tem pessoas que estão muito desempregadas. E aí não tem um site para buscar a vaga, não tem um site para buscar um produto, não tem, a organização não tem, então, tá fora. Aí isso significa o quê? Oportunidade para o profissional da informática ir lá, daqui a pouco, nessa empresa e oferecer um serviço. Olha, faço o teu site por um preço acessível e tu me paga lá um percentual das vendas. Não sei, estou chutando aí auxilia os líderes a realizarem uma reflexão sobre os pontos da organização que muitas vezes não possuem tempo de realizar. Né? É como se tu tirasse como é que se diz, uma foto, como se tu tirasse uma foto da realidade da empresa. No dia a dia, na correria, a pessoa chega, trabalha, faz intervalo, trabalha mais um pouco, vai embora para casa, todo mundo fazendo esse movimento, cada um fazendo o seu trabalho, cada um preocupado com o seu trabalho, alguns vão para reuniões, outros não vão para reuniões, cada um com o seu pensamento em relação ao seu trabalho, em relação à organização, não tendo um tempo para a maioria, ou grande parte, ou algumas pessoas chaves da organização, fazerem essa análise, esse levantamento, o que está acontecendo, para onde a empresa está indo, o que a gente pode atingir mais, quais são as oportunidades que está aí fora da empresa que a gente não está vendo para a gente atingir, o que está vindo de ameaça, né, para a gente poder se prevenir, para a gente ter um plano de contingência, para a gente poder saber quando chegar a hora, a gente poder, né, conseguir tomar as melhores decisões para não demitir pessoas. Vamos, então, ficar com as pessoas que a gente tem, não vamos contratar mais, vamos fazer, de repente, um horário um pouco mais estendido, diferenciado, trabalhar um pouco em casa. Como é que isso vai ser? Precisa dessa análise do ambiente interno e do ambiente externo que utilizamos, a mais conhecida análise SWOT. Prevendo possíveis ameaças, auxiliando planos de contingência. Então, esse é um exemplo, né, a matriz SWOT, são 4 quadrantes, que o primeiro quadrante é do ambiente interno, que são as forças da organização, o segundo quadrante são as fraquezas, né, pontos a melhorar, o outro quadrante são as oportunidades, aí do ambiente externo à organização, que a organização não tem controle, não tem como mudar uma legislação, não é a organização que faz isso, não tem como mudar, né, uma saída de um concorrente forte do país, por exemplo. As ameaças, nós
pessoas físicas e pessoas jurídicas e empresários não têm como controlar uma pandemia do Covid, do coronavírus da vida, não tem como controlar e não teve como controlar o H1N1 quando veio também. É uma ameaça muito forte às organizações, às vidas das pessoas, né? A gente não tem controle quanto a isso. A gente tem aqui, né, cruzar essas informações depois de uma análise bem feita, levantando esses pontos todos, né? Fazendo esse cruzamento para criar estratégias. Bom, diante deste cenário, o que nós vamos fazer como estratégias para alcançarmos o nosso objetivo? Quais são os nossos objetivos? Mudamos alguns objetivos ou continuamos os mesmos? Bom, nessa situação, nosso objetivo é sobreviver quanto organização. Somos uma organização que atuamos só presencial. Bom, precisamos mudar, precisamos criar novas estratégias, porque presencial agora, neste momento, não está sendo possível. Teatros, casas noturnas, que realmente estão fechadas há muito tempo, bares voltaram agora, e restaurantes, né, voltaram agora, mas com uma restrição de 50% da sua capacidade, então também dificulta, né, vai manter o mesmo número de funcionários, será que vai empatar ou vai estar no prejuízo? Uma empresa há muito tempo no prejuízo, né, consegue se manter, ou o empresário vai ter que tirar do bolso para manter o negócio? Será que vai ter de volta esse retorno quando as coisas melhorarem? Quando que as coisas vão melhorar? Quando que isso vai voltar ao normal? Né? Então, o normal vai ser normal como era antes, ou vai ter algumas diferenças? Será que as pessoas vão ficar um pouco mais em casa? Será que não abriu uma grande oportunidade aí de negócio de realmente trabalhar o delivery, o takeaway, o online, a plataforma EAD, serviços online, terapia online, aulas online? O que está mudando aí? É feito sempre, então, essa análise. A matriz SWOT é uma ótima ferramenta para isso. Aqui é um exemplo de um mapa estratégico, que vocês vão ter uma disciplina de estratégia, onde vocês vão ver bem isso aí. Mas é para esse mapa estratégico que é feita essa análise, né? Essa análise do ambiente, para a gente poder identificar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as oportunidades e as ameaças para se trabalhar com esse mapa estratégico. Aí agora eu vou para o Saga, tá, gente? O Saga tá bem bom esse conteúdo de análise SWOT. Então, aqui dentro da aula 8, hoje é dia 9 de junho, aula 7, tem esse conteúdo aqui, tá? Aqui é o livro, mas nós vamos ver outros conteúdos. Nós estamos bem adiantados. Então, a matriz SWOT surgiu na década de 60. Quem aí já teve disciplina de fundamentos da administração? Temos aqui alunos que já tiveram? Coloquem aí, boa noite, Felipe. Coloquem aí se alguém já teve fundamentos, sim ou não. Não precisa todo mundo, só para eu saber se alguém já teve aula de fundamentos que está aí. Acho que alguém comigo já deve ter tido. Não? Não, né? Porque quem teve fundamentos comigo da outra vez teve organização. Acho que não. Tá. Fundamentos da administração é uma disciplina, né? Que vocês vão ver todas as teorias da administração desde quando surgiu. Que a gente falou aqui, acho que na primeira aula, né? O estudo da administração surgiu com a Revolução Industrial, quando as manufaturas, né, viraram indústrias, e essas indústrias passaram a ser organizações que precisavam lucrar e produzir a um custo muito baixo. E aí surgiu a administração científica, a administração como ciência, né, a medicina há muito tempo já existia como ciência e outras ciências, né, mas a administração como estudo, como ciência, como realmente teoria, né, que a gente busca nos livros na prática, passou a existir após e durante a Revolução Industrial com o Frederick Taylor. Então, vocês vão estudar isso aí, vai ser provavelmente a primeira, segunda aula de fundamentos que vocês vão ter, pessoal da administração, tá, gente? O pessoal da informática não vai ter. Mas é interessante dar uma lida, quando puder, tem bibliografia aí na biblioteca virtual. Então, isso iniciou lá na Revolução Industrial, o Taylor lá por 1910, né, publicou e disseminou esse conhecimento de administração científica. E aí vieram vindo as teorias, né, uma depois da outra, uma junto com a outra, e lá pelos anos 60, né,
com a teoria do desenvolvimento organizacional, que teve ênfase no quê? No desenvolvimento planejado das organizações, começaram a surgir essas técnicas de administração, e uma delas foi a matriz SWOT. Então, surgiu na década de 60, ali, junto com a teoria do desenvolvimento organizacional, gente, tá? Desenvolvimento planejado da organização. Então, a matriz SWOT tem tudo a ver com planejamento, porque não tem como tu planejar, como tu criar estratégia sem tu ter base para isso, tu tem que ter dados, né? A pessoa da informática tem que ter dados para programar, tô certo ou tô errado? Me digam aí, o que precisa? Ah, tá, o senhor já viu, que bom. O pessoal da informática, para programar, precisa dados? Precisa informação para programar? Para fazer um sistema, não tem que ter as informações para montar, para criar um sistema? Sim ou não? Ajudem. Podem escrever no chat, não precisa falar. Sim? Então, tô certa, tá? Obrigada, gente. E para planejar, para criar uma estratégia, é a mesma coisa, tem que ter informação, tem que ter dados. Como é que a gente faz o levantamento de dados, de informações da empresa, do ambiente externo e interno da empresa? O que a empresa tem de bom, o que a empresa tem que melhorar, o que tem de oportunidade, o que tem de ameaça vindo aí. Bom, eu tenho essas informações, tiro lá uma foto, né, como se eu tirasse uma foto das informações naqueles quadrantes lá. E aí eu começo a cruzar, se eu tenho força, vamos pensar no restaurante, se eu tenho bons fornecedores de matéria-prima, um custo muito bom, bem acessível, se eu tenho ótimos cozinheiros e auxiliares de cozinha, se eu tenho um público muito bom, cativo, público fiel, que vem porque realmente sabe que a gente faz aqui o melhor, não tem aquela cozinha limpa, né? Não tem restaurantes que, pelo amor de Deus, não dá nem para entrar na cozinha. A gente sabe que é uma imundície, né? Tem pessoas que fazem um horror com a comida. Não dá para comer em qualquer lugar. Então, a gente sabe que esse restaurante tem esses pontos fortes, mas a gente sabe também que, de repente, eles cobram muito caro, o preço deles é muito caro, né? O preço pro cliente é muito caro. Que, de repente, o ambiente deles lá poderia não é climatizado, então o verão é muito quente, é longe, de repente, né, não tem estacionamento, as pessoas que vão de carro não tem. Então, assim, são pontos fracos, não aceita cartão, isso é muito ruim hoje em dia, não aceitar cartão de débito, nem crédito, né? Até pouco tempo atrás, acho que não muito tempo atrás, tinha uma confeitaria famosíssima no centro, de mais de 60 anos, que a minha mãe, quando era pequena, ia lá, e antes disso a minha avó ia no centro e comia sempre lá. Não faz muito tempo que eles começaram a aceitar cartão de débito, né? Antes era só dinheiro mesmo, não tinha nem cartão de débito. Tu queria muito comer os salgados, os doces, porque realmente são maravilhosos, tu tinha que sacar o dinheiro e pagar com dinheiro, e ainda por cima não é barato, gente, é um lanche, assim, um salgado bem caro, comparado com o restante que tem no centro, que também é muito bom, né? Então, assim, é um ponto fraco, porque deixa de atender muitas pessoas, deixa de atender muitos clientes, né? Então, é importante se atentar e fazer esse levantamento para ter informação, para ter dados, para poder criar essa estratégia. Então, essa análise SWOT, né, como matriz SWOT, como ferramenta estratégica, surgiu então, na década de 60. Em pouco tempo, a análise SWOT se tornou um dos métodos mais utilizados na investigação social, seja no desenvolvimento de diagnósticos, no estudo organizacional ou na elaboração de planos. Gente, é muito utilizada até hoje. E aqui, conforme Oliveira, um autor, a análise SWOT é composta pelos seguintes elementos, que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Ponto forte, forças, trata-se da diferenciação alcançada pela organização, sendo uma variável controlável. Então, isso aqui é fundamental. Ponto forte é o que a empresa tem de diferente, de inovador, de bom, de qualidade, que as pessoas valorizam. E que é controlável pela empresa, né? É aquilo que a empresa faz de melhor e que ela sabe que ela consegue controlar.
Ponto fraco é aquilo que não é tão bom, né? As circunstâncias inadequadas da organização. Conseguem pensar numa organização que vocês, como clientes, ou na própria organização que vocês atuam, algum ponto fraco que teria como melhorar? Vocês conseguem eu falar aqui ou escrever? Uma ou duas pessoas darem algum exemplo? De algum ponto fraco para melhorar? Ou alguma força de alguma empresa que vocês conhecem, que a gente conhece? Dou-lhe uma, não me vem nenhuma no momento. Uber. Vamos pensar no Uber. Ponto forte do Uber. Fraqueza. Nós, como clientes, vendo. Porque uma empresa, uma organização, quando ela vai criar a sua matriz SWOT, né, construir a sua matriz SWOT, ela pode fazer questionário, né, fazer esse levantamento de informações com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus funcionários. Uber não tem, isso é um ponto fraco, imagina. Ponto forte, conforto. Uhum. Tu diz, não tem seguro de vida para quem é motorista? Ah, tá. Não tem, é verdade. Nem carteira assinada, daí isso é uma proposta, mas o seguro de vida é interessante mesmo. É um ponto fraco. Ponto forte, conforto. Uhum. Facilidade, né? Não precisa. Lembram quando não tinha? Não sei se vocês lembram, mas era ônibus, táxi, lotação ou ter carro, né? Facilitou muito. Eu fui uma das pessoas que eu vendi meu carro para reformar meu outro apartamento e tô sem carro até hoje. Claro, sinto falta do carro, porque eu tenho uma filha pequena, porque às vezes a gente quer ir para a praia, quer fazer um passeio, né, mais longe, assim, acaba não conseguindo fazer ônibus. Se eu vou calcular ali o valor de ônibus para ir para a praia, nosso litoral aqui, não vale a pena ir de ônibus e voltar de ônibus 2 pessoas. Então, para isso, o carro hoje faz falta. Mas para se deslocar, eu moro muito bem centralizada, então eu levo a minha filha a pé, vou na minha mãe a pé, vou no super a pé, faço tudo a pé. Então, o Uber realmente, ou o aplicativo, né, de transporte, facilitou realmente a vida das pessoas. Esses são pontos fortes da empresa, né? Oportunidades, por exemplo, criou o Uber, é uma oportunidade para quem estava desempregado e gosta de carro, por exemplo, né? Então, sim, ponto forte, conforto, né? Segurança pro passageiro, é uma segurança, né? Do que, por exemplo, eu pegar um ônibus de noite, quando as aulas eram presenciais, eu acabava pagando Uber para voltar do centro, porque nenhum aluno e ninguém da escola ia até a parada de ônibus que eu ia. E, eu tenho uma filha para criar, né? Eu tenho medo de andar no centro de noite, 10 horas da noite, né? 10h30. Eu achava muito perigoso. E aí, para mim, era segurança para voltar para casa bem, né? Depois de 3 horas de aula, né? 2h30 falando, cansada, né? Frio, às vezes no inverno, com chuva. Então, para mim, esses pontos todos são fortes, né? Do aplicativo POP, o Uber, são os dois que eu utilizo. Oportunidade abrange a força ambiental incontrolável pela organização. Não tem o que fazer. Não depende da organização. Pode beneficiar a sua atividade estratégica, desde que conhecida e usufruída corretamente enquanto existente. Então, vamos pensar em oportunidades, né? Para a gente, oportunidades para o mercado, para uma empresa aí de informática, oportunidades para uma escola agora, né? De repente atingir alunos EAD, alunos que são mais distantes, né? Com a plataforma estrutura EAD, uma instituição, né, como a Alcides Maia, por exemplo, pode, se quiser, ofertar cursos, né, sendo cursos EAD, para outros estados, para outras cidades, não fica dependendo da pessoa se deslocar até a unidade ali no centro, né? Ela pode fazer todo o curso online. Isso é uma oportunidade que o mercado oferece. Tem legislação para isso. A legislação é uma oportunidade, porque abre
essa possibilidade. Se isso fosse proibido, seria uma ameaça, por exemplo. Então, a gente não tem a ameaça mais que a gente está vivendo hoje, que nunca ninguém imaginou que ia viver, coronavírus. É uma ameaça. Fechou a empresa. Quantas organizações que vocês conhecem aí que fecharam? Quantas pessoas foram demitidas? Quantas pessoas aí desempregadas? Né? Então, também a pandemia trouxe algumas oportunidades para algumas pessoas se empregar em comércio de medicamentos, farmácia, hospital, né? Pessoas da área da saúde aí estão trabalhando além, muito além do que antes, né? Talvez trabalhassem. As indústrias de medicamentos estão produzindo mais, empresas aí de álcool gel nunca venderam tanto, costureiras estão produzindo o quê? Máscaras, né, faixinha agora com máscara, então estão utilizando a criatividade para fazer comércio e para vender coisas. Então, dá para, olhando por essa lógica, pensando nas costureiras, foi uma oportunidade de aumentar as vendas do coronavírus. Olhando para o lado dos hospitais, tem mais pessoas entrando, mais pessoas utilizando seus planos de saúde. Então, dependendo de quem está sendo, da organização que está sendo analisada, né, no seu ambiente interno e externo, aí vão variar as oportunidades e as ameaças, não vão ser as mesmas para todos, né, porque o ambiente interno vai ser totalmente diferente, as organizações são diferentes, e o ambiente externo vai ser, o ambiente externo é um ambiente só, porém, o ângulo que está sendo visto é conforme aquela organização, aquela empresa. Quanto para mercados, supermercados, gêneros alimentícios, está sendo uma oportunidade isso, delivery. Olha, gente, eu acho que os motoboys são as pessoas que mais estão trabalhando hoje em dia, ou pelo menos um mês atrás, que era realmente entrega, que eles não estavam nem dando conta, né, de tanta entrega. Isso foi uma baita oportunidade para eles poderem fazer um caixinha e guardar um bom dinheiro e economizar aí, né, ou, né, melhorar de vida, ou, né, muita gente aí, provavelmente desempregada, alugou uma moto, pegou uma moto e começou a trabalhar com entrega, né, delivery. Muitas empresas que antes nem faziam delivery, hoje estão fazendo para poder se manter. Então, essa é uma análise que tem que ser feita minuciosamente, planejada, né? É uma técnica muito utilizada no planejamento estratégico. E aqui, essa parte é o livro que está disponível, são algumas páginas que está disponível para vocês dentro da aula de hoje, tá? Dentro aqui desse conteúdo, análise SWOT, tá esse livro aqui, tá bem bacana, bem bom de ler. Com certeza vocês vão ter, principalmente o pessoal da administração aqui, né? Vai ter acesso, vai escutar isso dentro de uma organização, se chegar já sabendo, é um diferencial, né? Daqui a pouco já está trabalhando um tempo lá, vai participar de uma pesquisa, desse levantamento de informações, né? Então, aqui tem a parte, como é que se diz, bem teórica, tá? Que eu estou passando para vocês. Agora a gente volta aqui. Tem exercícios, mas a gente vai fazer junto agora os exercícios. Aqui tem um exemplo de uma empresa de informática. Ó, liderança informática. É uma... Não sei se é um exemplo, se é uma empresa que existe mesmo, ou se é fictício, mas o nome da empresa seria Liderança Informática, né? Então, para montar uma matriz SWOT, sempre são necessárias informações, que foi o que eu falei, né? Levantamento de informações, de dados na linguagem do pessoal da informática, do ambiente interno e ambiente externo da empresa, né? Então, serão analisadas as informações passadas por esse fundador, Mário César, que só ele passou as informações, mas quando a gente faz o meu trabalho de conclusão de curso da graduação foi um planejamento estratégico para uma empresa pequena de equipamentos para bares e cafeterias, essas máquinas de café expresso, máquina de blender, sabe, moedor de café e tal. E eu fiz um questionário para fazer esse levantamento dessas informações com todas as partes envolvidas, desde clientes, funcionários,
terceirizados, os donos da empresa, fornecedores, né, vizinhos, porque daqui a pouco um ou outro vizinho diz assim, essa tua fachada não dá, então o cliente fala, procura a empresa, não acha porque não tem fachada, então é um ponto fraco, porque como é que a empresa está comunicando se ela é uma loja, uma empresa de rua, não tem fachada, as paredes estão feias, isso é um ponto fraco, porque ela controla isso e ela pode mudar, ela pode mandar fazer uma fachada, qual é a comunicação? Pô, a empresa não tem site, é um ponto fraco, a empresa não tem telefone fixo, só o WhatsApp, a empresa não tem e-mail, o e-mail é do Gmail, passa uma informação de que não tem estrutura. Não, a empresa, é diferente de uma empresa que tem site, que tu consegue contatar por e-mail institucional, que tu consegue contatar por telefone fixo, né, que tu consegue ir lá e identificar rapidamente que a empresa está lá, o local da empresa, não fica na volta procurando a empresa. Então, assim, são os pontos são levantados nessa análise. E aqui quem levantou os pontos, pelo que eu entendi, foi o próprio fundador, Mário César, né? E aqui ele levantou esses pontos, né? A empresa tem 10 anos no mercado, a gente viu, isso é um ponto forte, porque a gente viu lá nas primeiras aulas que as empresas, né, 60% das empresas não sobrevivem até o segundo ano. 60% é muita coisa para não sobreviver. Se a empresa está 10 anos no mercado, pode não estar lucrando, mas está sobrevivendo. Alguma coisa tem de bom, né? Ponto forte tem de bom. Então, ou é uma parte técnica muito boa, um comercial muito bom. Talvez, se não está lucrando, é alguns gastos, né? Controle financeiro não está sendo bem realizado, né? Como diz o Jorge Paulo Lemann, eu gostaria que vocês lessem, né? Principalmente o pessoal da administração, não sei se o pessoal da TI está nessa vibe de administração, de negócio e tal, mas o Sonho Grande, o livro Sonho Grande, ele fala assim, tem muita coisa que a gente está vendo nessa disciplina que fala naquele livro Sonho Grande, Jorge Paulo Lemann tem, assim, princípios que ele segue, e ele não abre mão, que são princípios que a gente vê na teoria. Então, é muito bacana o livro Sonho Grande, é a forma como eles contratam as pessoas, a forma como ele acredita que as pessoas precisam ser tratadas, né, incentivadas, estimuladas na empresa, uma boa remuneração, contratar pessoas boas, manter o custo baixo na organização, não ter frescura, nem eles como pessoas são bilionários e não são pessoas que têm frescuras, que precisam gastar para mostrar, para aparecer, tanto que são pessoas que a gente consome das empresas deles e a gente às vezes nem sabe quem eles são. Gente, vamos continuar aqui. Então, aqui ele levantou vários pontos. Depois que tu faz um levantamento, um questionário, tu vai colocando tudo numa folha só, né, num Word só. Né? Depois, aí sim, vai colocando. O que são forças, daquilo tudo que foi levantado, de todas aquelas informações, o que são forças, o que são fraquezas, o que são oportunidades que as pessoas levantaram. Por exemplo, né, o restaurante, então, vou dar um exemplo bem real. Tem um restaurante aqui que o seu Anísio, seu Anísio deve conhecer aqui na Cristóvão Colombo, que se chama Meu Cantinho. Para mim, é o melhor restaurante que tem aqui na Redondeza, assim, um raio grande, assim, de 2, 3 quilômetros, de comida caseira, comida, assim, que tu sabe, né, que a matéria-prima é boa, ele tem bons fornecedores, a carne é sempre macia, tem um sabor gostoso, não é comida velha, eles não requentam de um dia para o outro, né, tem pastelzinho, tem comida realmente, assim, tu come, tu sai dali, nossa, comi uma comida, tô alimentado, né, tô bem nutrido, e não paguei muito caro, sabe? Então, realmente, ele tem esses pontos fortes. E aí, o restaurante está fechado, porque desde a situação da pandemia, que proibiram abrir, fechou e não abriu mais. E eu fico pensando assim, meu Deus, será que para ele não é uma oportunidade abrir e vender delivery, porque até então ele não fazia delivery, ele fazia o takeaway, mas o delivery eu nunca vi ali. Será que não seria uma oportunidade dele montar alguns pratos com aqueles pratos que mais saíam, porque a gente vai ali para comer aquela comida daquele dia, porque realmente é saboroso, né? Será que ele não vê isso como uma oportunidade? Será que para a empresa dele isso é uma ameaça, realmente, porque o negócio dele era ali,
aquela quantidade de mesas, a rotatividade das mesas, cada mesa devia rodar ali 3, 4 vezes no dia, de tanta gente que circula ali. Então, não é uma oportunidade, não consegue ver, porque tem outras empresas que conseguem ver isso como uma oportunidade, porque estão vendendo mais agora, nessa época. Então, eu fico pensando, né, como é que será que está o negócio dele ali agora, né? Ele tinha muitas forças, algumas fraquezas, não demorou para aceitar cartão de crédito, e essa situação de ameaça do coronavírus, né, foi uma ameaça, será que vai voltar a abrir mesmo? Ele não consegue enxergar oportunidade nessa situação de trabalhar com delivery, com outros pratos, né, tipo uma à la carte, alguma coisa assim. Então, é uma análise que ele tem que fazer para mudar a estratégia, porque ele ainda não abriu. Todos que estão fechados deveriam estar agora aproveitando para fazer essas análises, fazer esse levantamento para poder mudar. Fala, Fábio. Acontece o seguinte, eu conheço gente que tem 3 cachorro-quente e fez delivery, aliás, tem 3 X. Carrocinha? Não, X mesmo, loja de lanche, grande. Lanche. E o cara tinha 3, ficou com uma só, delivery não deu muito, não. Ele tinha uma boa clientela. Não, mas teve uma época que tava, né? O pessoal tá consumindo não menos. Delivery, mas para não encerrar as atividades por completo, tem um X, não sei se vocês conhecem, tia Lala. Mas eu já vi várias pessoas falarem aí que o lucro desse delivery aí, é no máximo 20% do que tu lucrava antes. Isso aí tu não consegue pagar os teus custos se tu deixar aberto. Tem que fazer uma análise. Ele falou que mais vale a pena já fechado do que tu vender 20%, 30%. De repente é o caso desse cara. Não entendi, desculpa, repete. Esse delivery aí tem restaurantes que se deram, mas a maioria deles não se deram nesse delivery. São muito poucos que se deram. E o lucro também, eu conheço gente que tem restaurante aí que o lucro é 20%, 30% do que eles faturavam, não compensa nem abrir. Entendeu? São poucos eu acho que é o caso desse que eu falei agora, né? Eu acho que não compensa pelo tamanho que é, pelo valor de aluguel, pela quantidade de funcionários, mas aí ele vai ter que fazer realmente uma análise para ver se não compensa mesmo, ou se de repente para reabrir nesse formato, teria que reduzir o custo muito baixo, né? Nem tu falaste aí esse do X, que tinham 3 lojas e ficou em uma, ele fechou 2 e ficou em uma, é isso? Ficou em uma só fazendo delivery, isso aí. Ficou em uma e mesmo fazendo assim, delivery. Diz que tá se remoendo. Tá se segurando. Porque de repente o movimento, né, de pessoas... Não, é que na realidade aconteceu, o movimento de pessoas sumiu. Entendeu? E as pessoas estão segurando, né, o dinheiro, né, estão guardando. Estão segurando, estão fazendo em casa, tem muita gente que mas se ele não tiver, provavelmente se ele não tivesse o delivery, ele já teria fechado as 3, né? Não sei se não. Entendeu? Se ele não tivesse delivery, mas aumentou muito o delivery, né? Muito, muito, muito mesmo. Assim, não sei por que as pessoas não estão lucrando. Ou tiveram que baixar o preço para vender, ou estão. Porque a pessoa paga a entrega, né? Então, não tira do valor do produto, do lanche, né? A entrega, a pessoa paga o motoboy. Então, Às vezes, Fábio, sabe o que acontece? Às vezes acontece que nesses momentos, né, é que aparece a má administração. Igual aquele vídeo do Jorge Paulo Lema, em que ele fala que eles ficaram 4 anos com uma corretora e eles quebraram. O que ele disse que eles quebraram? Por que eles quebraram? Porque todos os sócios ficaram preocupados com vender e ninguém ficou preocupado em administrar. Então, ele diz assim, remunerem bem e se preocupem com os seus goleiros, com a sua retaguarda, né, que é a administração mesmo, que é por isso que está o pessoal, eu não me lembro, Fábio, se tu é da administração ou da informática. Que o brasileiro, ele é meio metido, né, ele muitas vezes faz as coisas no peito, tá dando... Exatamente, vai fazendo. E Fábio, eu não lembro se tu é aluno da informática ou da administração. Não, sou da administração. Tu é da administração. E tu entrou agora há pouco no curso ou tu já entrou no passado? Não, desde março já fiz, tô na segunda com a senhora aí, já segunda aula. Tu fez comunicação. Sim. Tá. Então, às vezes, acontece que nessas horas é que aparece o problema, que aparece realmente que não administram direito. Tem gente que tem organização, que tem empresa, que tem lancheria, e que eu vejo chegar no estabelecimento com
com sacolinha do Zafari, né? Não tem nenhum planejamento, às vezes, de compra, faltou ali, sai correndo e compra no Zafari, paga um pouquinho mais caro. Mas nesse pouquinho mais caro que tu compra uma vez, mais caro, outro dia mais caro. Aí, às vezes, vai ali o teu lucro, né? Então, que o lucro tá aparecem os problemas, né? Nessas horas, aparecem os problemas. Né? N fatores, né? Mas agora... Não é fácil. Tu que é empreendedor aí, Fábio. Não é fácil. Mas que eu conheço gente dessas áreas aí, mas agora eu quis dizer que o delivery, esse aí, olha, como é que eu vou te dizer, é um quebra-galho aí, para poucos, não foi muitos que conseguiram se enganjar mesmo nisso aí. Eu já vi uma entrevista aqui em São Paulo, né? São Paulo, de uma empresa que fazia, olha a televisão, que eles faziam 1.000 e poucos almoços meio-dia, tinham 100 e poucos empregados. A mulher tá com 10 empregadas lá. Caiu. Depende do... Mesmo fazendo esse delivery. Só que daí as pessoas... Eu entendo isso. Mas daí, assim, uma coisa é tu fazer o delivery, né? Vou botar delivery e vou entregar. Outra coisa é tu fazer uma análise, tu realmente parar para pensar, identificar oportunidades no delivery, identificar quem são as pessoas que estão consumindo. Será que esses clientes que iam lá no restaurante são os mesmos que chamariam no delivery? Ou será que não abriu uma nova fatia de mercado só para o delivery? Aí, assim, as pessoas que não estão no meio da administração e não estudam administração e têm negócios, e tem lancherias, e tem bares e tal, talvez não façam essa análise que justamente é a ferramenta que a gente está levantando, então, que a gente está passando. Talvez as empresas não se preocupem com o buscar na ferramenta, na teoria, as informações, utilizar isso para realmente levantar as informações, e aí vão fazendo e vão dizer assim, não funcionou. Não funcionou, mas tu fez o levantamento das informações, tu tá tentando atingir o mesmo cliente presencial com o delivery, então tem que fazer um levantamento. Acho que talvez não seja o mesmo cliente, talvez não seja talvez não seja o mesmo serviço, né? Esse delivery, ele dá muito para lanche, eu acho, mas para comida, sim, acho que não... Aí é que tá, a gente não... Aí se a gente vai, a gente não pode ir no achômetro, né? A gente tem que ir no levantamento de informação. A empresa, né? Mas é uma oportunidade, a gente sabe que é uma oportunidade. A internet, né? E o delivery para algumas empresas é uma oportunidade para algumas empresas. Agora, como que vai utilizar, né? Que nem tem ali aqui, no livro, ó. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Como tu vai utilizar a oportunidade é que vai fazer a diferença, entende? Então, a oportunidade existe para as escolas, como, por exemplo, os cursos técnicos e faculdades, é uma oportunidade de atingir mais pessoas, porque numa aula online, tu pode colocar, sei lá, às vezes até 200 alunos, né? Numa aula, num curso EAD, com uma plataforma EAD bem estruturada, tu pode vender para 200 alunos, o que numa estrutura física fica limitado a aquela quantidade de pessoas na sala de aula, banheiro, e biblioteca, e bar, e circulação, escadaria, né? Então, dependendo do negócio, tu tem que fazer uma análise, mas tem uma área que vai mudar o teu público, né? Vai mudar. Aquela senhora que tu falou que tinha restaurante que atendia não sei quantas pessoas, talvez o público que ela tinha ali não é o mesmo público que ela vai ter que fazer. Porque ela tinha muito público no centro. No centro fechou muita coisa, né? Então... Fechou muita coisa. Mas nos bairros onde as pessoas... Aí é que tá, mas nos bairros onde as pessoas... Se as pessoas estão mais em casa, então elas estão mais nos bairros. Nos seus bairros, o mercadinho aquele de esquina provavelmente vendeu mais, o gás, a empresa de gás vendeu mais, porque as pessoas estão cozinhando mais em casa, né? As empresas de repente, telefonia, internet, né? Quem não tinha internet e está tendo que fazer aula EAD, teve que colocar a internet em casa. As empresas qual foi o meu caso aqui? Empresa que eu vi, a Magazine Luiza aumentou em 73%
suas vendas nesse período da pandemia aí mais forte, que foram aqueles 2 meses de março, a final de abril ali, né? Inclusive, a Magazine Luiza 73%. Eles abriram franquia até para pessoas que quiserem vender, trabalhar para eles, né? Isso já tem um nome para isso, né, Fábio? Eu não me lembro agora. Isso já tem. As pessoas podem abrir uma página e vender. Começando do zero, isso é uma boa oportunidade, é uma oportunidade de trabalho, de emprego aí para quem gosta de vender, quem sabe produzir material online, né, para fazer a venda online, marketing digital e tal, é uma boa oportunidade. Aí falamos de oportunidade para quem está desempregado e gostaria de trabalhar com vendas de alguns produtos específicos, isso sim. Eu não me lembro agora como é que é afiliado, não é? Eu acho que é afiliado. Então, a Americanas tem, a Magazine Luiza tem. Aí tu ganha tu recebe uma comissão em cima daquele produto que tu vende. Então, digamos que tu é apaixonado e tu entende muito de celular. Tu te afilia, provavelmente tu tem que ter acho que um site, uma página, não sei, no Facebook, vai produzir material de comunicação, aí entra naquela disciplina de comunicação, qual é o público que tu vai atingir, qual é o produto que tu vai oferecer, né, quais são as formas de comunicação que tu vai utilizar, e aí tu fazendo a venda, quem entrega, né, e quem tem o produto é a Magazine Luiza ou é a Americanas, e aí tu recebe uma comissão em cima dessa venda. Isso é uma oportunidade de começar um negócio do zero. Então, entraria na matriz de oportunidades, se fosse uma matriz pessoal aí, né? Então, realmente tem que ser feita a análise. Só para a gente, já são 8 horas, só quero passar aqui rapidamente os exercícios antes de vocês irem embora, tá? Então, vamos lembrar, né? A matriz SWOT é a FOFA, se vocês querem lembrar a FOFA. SWOT, não sei muito bem inglês, então lembre de FOFA. Forças e oportunidades, FO. Fraquezas e ameaças, FA. Forças e fraquezas, pensem em si. Eu sou forte, eu sou fraco. Então, é meu, eu que domino, eu que controlo, eu que posso mudar. Isso. Oportunidades e ameaças não tem a ver comigo, tem a ver com externo. Então, a organização não tem controle em relação a isso. Tá? Gravar assim fica bom. Como você sabe, os fatores internos e externos, quais são os elementos que a empresa precisará descrever referentes ao ambiente interno? Quais são referentes ao ambiente interno? Forças e fraquezas. Esses daqui vocês não vão precisar fazer, nós vamos fazer junto, tá? Você sabe qual ambiente a organização deverá estudar sobre possíveis oportunidades? Oportunidades é dentro e é fora, é externo, é o que a gente enxerga. A gente enxerga como organização ou como pessoa oportunidades de emprego, de trabalho, de mercado, de possíveis clientes, de novos produtos, de novos serviços, de aplicativos, de tecnologia. A gente enxerga para fora, então é externo. Já estamos terminando aqui. Em sua matriz SWOT, qual seria o local correto para apontar essa situação e tentar revertê-la? Aqui é no caso de produtos orgânicos. Então, uma loja de produtos orgânicos em que a maioria dos seus produtos são perecíveis, né? E os principais consumidores moram longe. O que seria isso? Seria uma ameaça, uma oportunidade? Né? Aqui, na visão dos produtos perecíveis, é uma fraqueza, porque a empresa vai ter que achar uma forma de conseguir com que esse produto perecível chegue na casa da pessoa bem acondicionado e que não estrague no caminho, né, gente? Então, pode ser uma coisa que estrague muito rápido. Como é que isso vai chegar até a casa da pessoa? Então, é uma fraqueza esse produto perecível. Se você é proprietário de hotéis, gente, os hotéis aí que estão fechados ainda, né? Não só no litoral de São Paulo, esse exemplo é do litoral de São Paulo, que está tendo muitos temporais, nesse caso aqui, né? Enfrentando fortes temporais e as pessoas estão desistindo, estão cancelando as suas reservas. O que isso essa situação é o quê? É uma ameaça, porque a gente não tem como controlar os temporais. Coronavírus é uma ameaça, nós não temos como controlar essa pandemia que chegou e fechou tudo, fechou hotel, não tem mais viagem, por enquanto, né, de turismo e tal, então os hotéis realmente estão fechados. Viram a notícia, eu não sei se é verídica, eu até procurei ali, mas dizem que aquele hotel famoso em Canela, quem sabe aí o nome? Não? Ninguém ouviu? O hotel famoso em Canela que fechou, estavam doando suas roupas de cama e tal.
Puxa, nunca fui no hotel super bonito, e dizem que maravilhoso, fechou o hotel, não acreditei, né? Mas eu ainda não acredito. Não é possível ter fechado aquele hotel que eu não lembro. Alguém lembra o nome do hotel? É o Laje de Pedra? Não é Laje de Pedra? Isso aí, tu viu? Tu viu isso? Laje de Pedra. Sim. Será Inclusive, fechou um outro restaurante também. Fechou, se não me engano, fechou um restaurante que era da irmã do Cristiano Ronaldo, se não me engano, também, que fazia não sei quantos anos que estava em Gramado. Acho que é restaurante. Tu viu também que foi, né? Eu fiquei assim, nunca fui lá de Pedra e fechou, que coisa. É que a gente tem que guardar dinheiro para viajar mesmo. Gente, então a gente viu a matriz SWOT, tá? Ferramenta importantíssima aí, se vocês quiserem fazer um exercício bacana, é pegar esses 4 quadrantes pensando em si profissionalmente, né? Quais são as minhas forças, o que eu tenho que buscar, o que eu tenho que melhorar, né? Qual é o meu objetivo? Bom, meu objetivo é trabalhar numa multinacional da área da tecnologia. Ótimo, tá? O que eu preciso? Quais são as forças que eu tenho? Quais são as fraquezas, né? Que oportunidades tem aí no mercado? Tem vaga em tal empresa, né? Tal empresa está no Brasil, que antes não estava no Brasil. Tem oportunidades para a área tal em tal organização. Então, assim, façam esse exercício, é bacana, claro, não vale nota, mas é para quem quiser se desafiar aí, para fazer essa autorreflexão, né, pensando em vocês, pontos fortes de vocês, pontos fracos de vocês, e pensando nas oportunidades de se colocarem no mercado, melhorarem a vida quem está colocado aí no mercado, empreender quem quer empreender, melhorar o seu empreendimento, quem já empreendeu e está aí buscando melhoria e crescimento. Tá, gente? Ficamos por aqui hoje, passamos 5 minutos, desculpem, mas foi necessário. Boa noite.